Para a gente refletir um pouquinho a respeito do que a Si trouxe e pensar um pouco o lugar da avaliação, ela falou a respeito do lugar que nós estamos, né, de como nós podemos enxergar a avaliação. Eu trouxe uma fábula, que eu gosto de fábula, gosto de conto, gosto dessas coisas, né? Trouxe uma fábula para ilustrar um pouquinho. Lisa, passa um slide, por favor. Eu não sei se vocês conhecem, é uma parábola hindu e ela se chama Os Cegos e o Elefante. Né? Algumas vezes a gente ouve trechos, partes dessa história, né? Mas eu já trouxe ela para vocês. Eu gosto normalmente de discutir sobre o texto, mas para não avançar muito no nosso tempo, então eu já só vou fazer a leitura, tá bom? Então, olha só, ela vai ficar disponível depois lá na plataforma, tá? Então, Os Cegos e o Elefante. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas recorriam à sua ajuda. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, e de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí discutindo como se quisessem ganhar uma competição? Não aguento mais. Vou embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num enorme elefante. Os cegos nunca tinham tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar nos seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que palermice, disse o segundo sábio, tocando nas presas do elefante. Esse animal é pontiagudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retorquiu o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Os seus movimentos são bamboleantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha, com uma corda presa no corpo. Posso até pendurar-me nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. Até que o 7º sábio, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu o menino e afirmou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Gosto bastante dela, né? Eu acho que assim, ela encaixa em vários aspectos da nossa vida. Mas quando a gente fala sobre avaliação, ela também se encaixa, né? Então, é uma das coisas que nós já estávamos conversando e falando desde as aulas anteriores, né? Da necessidade de nós estarmos utilizando vários instrumentos de avaliação. Então, a gente já viu que a avaliação é um processo muito amplo,
né? Então, ela é um processo enorme. Dentro desse processo, cabem vários instrumentos de avaliação que vão ajudar a gente a olhar diferentes pontos da aprendizagem, né? Quando nós olhamos só para um ponto, só para um foco, quando a gente usa só um instrumento, a gente corre o risco de cometer os equívocos que esses sábios cometeram, né? Ou quando a gente se coloca só num papel e esquece de analisar os outros papéis, né? Lucchesi fala disso quando ele fala da questão da autoavaliação, né? A gente precisa, ou das avaliações que ele traz, né? Então, quando ele traz a avaliação heterogênea, que é aquela função da avaliação que o professor avalia o aluno ou que o aluno avalia o professor, são pontos de vistas diferentes. Depois ele propõe que cada um faça a sua própria autoavaliação. Percebam, a gente muda o papel, né? Em qual função que a avaliação vai estar assumindo. Então, quando a gente pensa em todos os tipos de funções que todos os autores propõem, todos eles fazem essa sugestão, né? Que no ato de avaliar, a gente atue, o professor atue como um mediador, né? Mesmo quando a gente olha lá para a definição do Bloom, que ele considera que a avaliação é um processo que vai trazer para a gente algumas evidências, né? Então, o Bloom, ele era um pesquisador, assim, ele gostava do método, ele gostava da organização do estudo, né? Então, ele vai propor as 3 funções de avaliação, a diagnóstica, a formativa e a somativa, acreditando nesse processo, mas era um processo que tinha o objetivo de trazer as evidências para melhorar a qualidade do ensino, né? O que não é diferente daquilo que pelo menos na minha perspectiva, daquilo que o Lucchesi fala, que o Lucchesi diz que é o ato de investigar a realidade, como vocês mesmos colocaram, né? A Hoffman que fala, olha, a gente tem que avaliar para promover o quê? Para promover a qualidade da educação, para promover o avanço, para promover as conversas. Então, quando a gente fala em promoção, e a gente não coloca o que nós estamos promovendo, a gente pode subentender que sejam muitas coisas, né? E quando a Bauer traz que a avaliação não é o fim, mas ela é o meio do processo, né? Que a gente está sempre na expectativa de avaliar, para entender, para olhar, para mediar, ela também acaba concordando com o ato de avaliar de cada um dos outros autores, de cada um dos pontos de vista que foram postos, né? Então, quando nós vamos realizar uma avaliação, a gente precisa considerar todos os papéis, diversos pontos e diversos instrumentos de avaliação. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que a avaliação não é um processo simples. Ela é um processo tão complexo quanto todos os outros processos que envolvem a educação escolar, né? Então, a gente precisa estudar bastante para a gente não ficar sempre no raso, fazendo o mínimo e achando que a gente está fazendo o máximo. Por quê? Porque isso é uma coisa que, como nós vimos, já foi trazido de muito tempo. Então, essa é uma prática, esse tipo de avaliação que acredita que a gente usa a avaliação para constatar uma avaliação, um único instrumento para constatar toda a aprendizagem, é um tipo de avaliação falha, né? É uma avaliação que foi empregada durante todo o processo histórico no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de ação pedagógica. Então, o que a gente precisa? A gente precisa sempre tomar o cuidado de, além de utilizar diversos instrumentos, tentar se colocar em diferentes posições de observação. E aí a gente vai ver agora, no próximo slide. Li, você passa para a gente, por favor? Existe uma coisa que a gente olha e fala assim, a avaliação tem que ser aquela feita na escola. Mas tem que ser a da secretaria. O que vale mais? O que não vale mais? Isso é uma discussão que, dentro do quadro do magistério,
entre os professores é uma discussão muito corriqueira, né? Então, na verdade não, a partir do nosso ponto de vista, nós trouxemos aqui duas definições para a gente conseguir entender melhor como que é esse processo. Então, nós separamos assim, a avaliação da escola, ou aquela que é realizada pelos professores, aquela que acontece dentro do ambiente escolar, e a avaliação da secretaria, que é aquela proposta pelas secretarias da educação. Nesse momento, a gente não está falando especificamente da nossa rede, a gente está falando de qualquer secretaria e da avaliação proposta em qualquer escola, tá? Então, olha ali, pela definição, a avaliação da escola é uma avaliação educacional, tá? Ela seria uma avaliação educacional interna. Então, é uma avaliação educacional entendida como um processo amplo que gera desdobramentos coletivos, institucionais e individuais. Um processo que tem um compromisso para além dos produtos da educação e da classificação meritocrática de alunos, com foco nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento global do educando. Então, olha só, a gente quando olha para esse tipo de avaliação educacional, para esse conjunto de avaliação educacional, o que a gente percebe? A gente percebe que ele vai gerar alguns desdobramentos. Então, eu posso trabalhar individualmente, eu, enquanto professor, pensando em todo o processo. Coletivamente, esse coletivo sou eu e os meus alunos, sou eu e os grupos de professores, sou eu e a coordenação pedagógica, sou eu e toda a equipe escolar, incluindo o pessoal da Proguaru, incluindo todas as pessoas que estão envolvidas num processo educacional dentro da escola. E o que acontece? Então, quando a gente traz essa avaliação na escola, então ela é ampla. E quando eu vou fazer uma avaliação na escola, o que eu tenho que olhar? Quais são as aprendizagens que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar propondo, que nós vamos estar verificando se de fato o aluno se apropriou ou não. Todas essas questões, elas são questões em que a gente olha para o micro, né? Então, quando a gente está olhando para esse micro, eu preciso ter instrumentos que vão me ajudar a refletir sobre eles, né? E as avaliações das secretarias, né? Então, vamos lá. A avaliação da secretaria é uma avaliação educacional. Percebam, as duas são avaliações educacionais. Eu não tenho uma única avaliação educacional. A educacional é aquela que acontece na escola. A da escola é uma avaliação interna, uma avaliação educacional interna. A avaliação da secretaria é uma avaliação educacional externa. É essa a diferença entre as duas, além dos objetivos e do foco de aplicação, tá? Então, olha só, é uma avaliação educacional que tem como objetivo fornecer diagnóstico e subsídios para a implementação ou manutenção de políticas educacionais. Então, quando vem uma avaliação de fora da escola, né, produzida num outro ambiente, que os professores que estavam ali não fizeram parte, essa avaliação, ela também faz parte da avaliação educacional que a escola deveria promover. Por quê, gente? Porque a escola não é uma ilha, né? Aquela coisa assim, os alunos são nossos, mas a gente forma um cidadão para atuar aonde? Não é dentro da escola, é no mundo. Então, a gente precisa considerar que esses alunos que estão ali, eles precisam ser educados, formados, eles precisam ter um desenvolvimento de atuação maior, né? Então, quando a gente olha e fala assim, mas essa avaliação externa, ela não conversa com aquilo com a nossa realidade. Então, a gente precisa refletir sobre ela, para verificar se, de fato, ela está conversando ou não. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente propõe uma avaliação da escola, agora olhando para a nossa rede, o que nós temos que considerar? Quais são as aprendizagens que nós temos que considerar que o nosso aluno tenha desenvolvido? Aonde estão essas aprendizagens? Qual é o documento em que nós nos baseamos
para verificar quais são as aprendizagens que a Prefeitura de Guarulhos precisa propor e promover aos educandos. São as aprendizagens que estão elencadas no QSN. São muitas, né? Então, dentro do ciclo da educação fundamental dos anos iniciais, que é de responsabilidade da Prefeitura, nós temos que promover aquelas aprendizagens, e são aprendizagens mínimas. Então, outra coisa importante, quando eu digo que aquelas são as aprendizagens mínimas, gente, eu não posso oferecer menos do que aquilo, porque aquilo já é o mínimo. Eu posso ampliar, eu posso trazer mais, mas menos eu não posso. E a gente tem uma legislação aqui no município que está dizendo isso, né? Nas próprias discussões do QSN, quando eles foram construídos, estava dizendo isso, né? O QSN é uma proposta curricular, a gente sabe que o currículo se faz na escola, mas aquelas são as aprendizagens mínimas que devem ser garantidas aos alunos. Com foco no quê? Com foco nos direitos de aprendizagem, é um direito do aluno, né? O que nós não temos? A escola, o docente, ninguém tem o direito de tolir a liberdade de alguém, a liberdade do direito de alguém, né? Eu não posso olhar e falar assim, eu não vou propor isso para o meu aluno, não, porque ele não sabe. Como assim? Eu estou julgando, eu estou dizendo que ele não pode, eu estou dizendo que aquele direito ele não tem. Então, cabe ao profissional da educação, que é o especialista na área, que é a pessoa que estuda, né? Que é aquela pessoa que sabe procurar caminhos para que esse aluno tenha o desenvolvimento assegurado, né? E aonde, como que a gente vai saber se aquilo que eu estou propondo, se aquele caminho que eu estou propondo, ele está correto, se não está correto, se está dando resultado ou se não está? É justamente na avaliação. É a avaliação que vai me dar um instrumento para que eu olhe para isso, né? Bom, enquanto na escola a gente precisa olhar para o currículo, a secretaria, ela utiliza um instrumento que se chama matriz de referência. Ué, Érica, mas não devia ser o currículo? É assim, a matriz de referência, ela é um recorte do currículo. Então, ali naquela matriz estão aprendizagens básicas, mínimas, mensuráveis, mas que essas aprendizagens, elas estão dentro do currículo, né? Essas aprendizagens não estão desassociadas do currículo, elas saíram dele, né? Só que são aprendizagens mensuráveis. Na escola, eu preciso fazer a avaliação de aprendizagens que podem ser mensuráveis e aprendizagens que não são mensuráveis, que são aquelas do processo que a gente já conversou, e elas são extremamente importantes, porque a maior parte delas é que vai estar subsidiando as aprendizagens mensuráveis, né? Então, quando a secretaria propõe uma avaliação educacional, isso qualquer secretaria, a nossa, a do governo federal, a do governo estadual, a de outros governos dentro do território brasileiro, elas são pautadas dentro de uma matriz de referência. Liz, você passa o próximo slide, por favor? Então, olha lá. O que é uma matriz de referência? O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração dos itens de testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Então, vamos lá. Lá no QSN, vamos pensar de novo no QSN. Quando a gente olha para o QSN, tem assim, a aprendizagem e o ano que essa aprendizagem precisa ser trabalhada. Então, a gente tem algumas aprendizagens que elas são específicas do primeiro e do segundo ano. Então, quando a criança sai do primeiro e do segundo ano, essas aprendizagens precisam estar consolidadas. Aí a gente tem um outro grupo de aprendizagens
que são do segundo e do terceiro ano. Quando a criança sai do terceiro ano, essas aprendizagens precisam estar consolidadas. E a mesma coisa do terceiro e do quarto e do quinto. A gente tem aprendizagens que começam a ser trabalhadas no primeiro e elas só se consolidam lá no quinto. Então, o QSM é um material de estudo que a gente precisa carregar sempre embaixo do braço e a gente não pode esquecer ele na hora de planejar as nossas aulas, tá? E a matriz de referência? Bom, a matriz de referência precisa ter método também. Qual é o método? Depois que o grupo, a equipe de avaliação, elegeu as habilidades, no caso a gente vai estar falando de habilidades porque essa é a definição do INEP, tá? O INEP trabalha com habilidades e competências. Depois que a equipe da avaliação elegeu as habilidades, o que ela faz com essas habilidades? Bom, a gente elegeu as habilidades que vão ser trabalhadas. Essas habilidades são mensuráveis, né? Como que essas habilidades, qual vai ser o instrumento que a gente vai estar utilizando para verificar se essas habilidades foram de fato desenvolvidas ou não? Vão ser os testes e as provas. Por isso que essas habilidades precisam ser mensuráveis. Não dá para eu pensar num instrumento de avaliação prova considerando habilidades que não são mensuráveis. Não dá, não pode, tá? Então, é por isso que o recorte precisa ser feito e o instrumento precisa ser muito adequado, tá? E depois? Bom, depois de estar utilizando isso, existe uma escala de proficiência. O que é essa escala de proficiência? Eles vão olhar para a aprendizagem e vão falar assim, opa, peraí, essa aprendizagem o aluno devia ter desenvolvido até o primeiro ano. Essa outra habilidade, ele devia ter desenvolvido até o segundo ano. Essa até o terceiro, essa até o quarto e essa até o quinto. Se eu estou aplicando essa prova, esse teste, lá no quinto ano, e o aluno só acerta questões de habilidades referente ao primeiro, então ele é nível 1. É um exemplo, viu, gente? Bem a grosso modo. Se ele acerta questões só referentes ao segundo ano, então ele é nível 2. Se ele acerta questões referentes ao nível 3, então ele é do terceiro ano. Então é mais ou menos assim, lógico que atrás disso tem muitos estudos. A avaliação do SAEB, e isso também é um dos equívocos que nós cometemos, né? Chega lá o resultado do IDEB, a gente olha e fala assim, é nosso IDEB. Não, na escola a gente não tem que olhar para o IDEB. O professor, o docente, ele pode sim conhecer, estudar, mas ele tem que olhar para o SAEB. Por quê? Porque é o SAEB que traz informações pedagógicas. É o SAEB que mostra para a gente como que foram realizados, quais são as habilidades. É no SAEB que eu tenho isso. O IDEB é uma média entre os resultados do SAEB de português, de matemática e do fluxo. Não percebe? O quanto isso daqui, o quanto essa média me dá evidências de aprendizagem? Não dá, né? Então, para eu conseguir fazer uma reflexão a partir de uma avaliação externa, eu preciso de fato usar a avaliação externa e não o indicador. E esse é um dos equívocos que se comete muito nas escolas. Em vez de estudar o SAEB, a gente estuda o IDEB. E não pode. Pode, mas não é o mais indicado, né? Então, era só para a gente entender mesmo. Quando a gente pega uma avaliação educacional dentro da escola, o instrumento que a gente usa para pautar as nossas avaliações tem que ser o currículo. Quando a gente pega uma avaliação externa, o instrumento que a gente usa para pautar a avaliação externa tem que ser a matriz de referência. Por quê? Porque ali vão estar selecionadas aprendizagens ou habilidades básicas, mínimas, que todo mundo precisava ter desenvolvidos. E elas são mensuráveis. E no outro pode ser mensurável ou não. Então, as avaliações educacionais da escola, elas vão ocorrer com maior frequência, elas vão ocorrer em maior quantidade, elas vão ter... Precisa ter método, precisa ter uma organização, mas ela é diferente da avaliação que ocorre a partir das secretarias. Mas percebam,
elas não são rivais, elas são complementares, elas não são opostas. Uma não desabilita a importância da outra, né? E vice-versa. São pontos de vistas diferentes, são focos diferentes da aprendizagem, e a gente precisa se colocar nesses diferentes papéis para a gente conseguir entender. Um exemplo que a Cia estava até comentando, quando na secretaria a pessoa, o grupo está propondo a avaliação interna, veja, para a secretaria, essa avaliação não é externa, ela vai ser interna da secretaria. O que vier de fora da secretaria é externo, assim como na escola. O que é externo para a escola? É o que vem de fora da escola. Entende? Então, assim, é sempre um processo. Aquilo que acontece aqui na escola, a gente pode aplicar lá na secretaria também, tá? Lícia, passa o próximo. Aí, assim, para a gente entender rapidinho, né? O que são aprendizagens, habilidades e competências. Então, vamos lá. Aprendizagem é o termo que nós decidimos utilizar no QSE. Então, o nosso QSE, ele é dividido em saber, que é o maior, e as aprendizagens, que são as menores, certo? Então, a gente tem lá, dentro da aprendizagem, o processo cognitivo, né? E o conteúdo. Então, quando eu digo assim, o aluno precisa inferir informação explícita em um texto. Inferir é o processo cognitivo, informação explícita é o conteúdo, né? Então, isso a gente precisa ter bem claro, né? Então, o nosso currículo, ele contempla esses dois aspectos extremamente importantes da aprendizagem. E para eu dar conta do desenvolvimento daquele saber, eu preciso que aquelas aprendizagens que estão destacadas lá no QSM, elas sejam consideradas, elas sejam desenvolvidas, né? Então, essa relação das aprendizagens para a gente lá no QSE. O que seriam as habilidades? Habilidades seriam essas aprendizagens, né? Então, a habilidade é a nossa capacidade de desenvolver determinada coisa no micro, né? Então, é assim, são os pequenos processos cognitivos, motores, que eu consigo realizar. Um conjunto de habilidades, ele desenvolve uma competência, né? Então, a competência, ela é maior, porque a competência, para ser desenvolvida, ela requer um conjunto de habilidades. Qual é a diferença entre esses dois aspectos e aquele que a gente utiliza? É que quando você vai olhar uma competência que é proposta para o primeiro ano, por exemplo, ela vira uma habilidade no segundo. Então, olha só, lá no primeiro ano do ensino fundamental, os alunos precisam entender a estrutura do sistema de numeração decimal. Então, assim, a gente olha para essa estrutura e a gente fala, opa, peraí, isso daqui é uma competência. Por quê? Quais são as habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo? O aluno precisa reconhecer os algarismos, o aluno precisa relacionar a quantidade com o número, né, que é a relação biunívoca. O aluno precisa compreender a regra do sistema de numeração decimal, que o nosso sistema é posicional. Então, assim, conhecer as características do sistema de numeração decimal é uma competência no primeiro ano, porque ela precisa de várias habilidades para serem desenvolvidas. Quando o aluno chega no terceiro ano, essa que era uma competência, ela passa a ser uma habilidade. Por quê? Porque o aluno lá no terceiro ano, ele precisa fazer o uso autônomo desse conhecimento para desenvolver competências maiores, né? Então, por exemplo, o aluno vai resolver uma situação, problema, que envolvam diferentes conceitos da adição e da subtração, né? Ele precisa conhecer muito bem o sistema de numeração decimal para ele conseguir resolver.
Se ele não conseguir, se ele não conhecer, se ele não souber qual é o princípio de construção do sistema, ele não vai resolver aquela situação, problema nunca, né? Por quê? Porque essa é uma habilidade que precisa, ela passa a ser uma habilidade, mas antes ela tinha sido uma competência, entendeu? Então, assim, é todo um processo de construção que a gente precisa considerar, né? Então, a relação de habilidade e competência é essa. Num ano, aquela aprendizagem era uma competência, no ano seguinte, 2 anos depois, ela vira uma habilidade, porque é a partir dela que o aluno desenvolve outras competências maiores, tá? E, Li, você passa? Para resumir, ó, vamos ver se a gente consegue fazer a relação. Na aula anterior, nós terminamos esse gráfico que está aqui, ó. A aprendizagem, o que a gente precisava focar? Vamos lá retomar? Sempre é importante retomar, porque assim, todo o nosso curso, a nossa conversa, ela está relacionada, toda a nossa conversa. Então, aquilo que a gente trouxe no módulo anterior vai subsidiar aquilo que nós estamos trazendo nesse módulo. Então, a gente não perde de vista, né? A gente utiliza. Então, lá no módulo anterior, a gente falou da importância de nós escolhermos a aprendizagem adequada, e a gente viu agora que quando a gente propõe a avaliação, se eu estou dentro da escola, eu preciso estar considerando as aprendizagens que estão no QSN, no caso da nossa rede, e da matriz de referência, no caso da avaliação da rede, do Avalia Mais. Preciso pensar em metas? Preciso pensar em metas. Nós temos na escola, quando a gente está lá na escola, o próprio QSN, ele já indica algumas metas para a gente, né? Ó, peraí, meu aluno precisa estar aqui, ó, conhecendo toda o processo de escrita, o desenvolvimento da competência escritora precisa estar acontecendo até o 3º ano. Isso é uma meta. Eu tenho. Lá na secretaria, a gente tem as metas do Plano Municipal de Educação, que a gente também precisa atender. Precisa fazer um planejamento? A escola faz o seu planejamento, a secretaria faz o planejamento dela. A gente precisa entender a função da avaliação. Eu acredito que, assim como a escola, a secretaria entende que a função da avaliação é estar sempre no processo de mediação das coisas, né? Então, a gente não usa a avaliação com a finalidade de classificar, de punir. Não tem essa conotação. Então, a gente tem uma função de avaliação que ela serve como que ela pode ser utilizada para a gente como um instrumento de verificação, de análise, né, de estudo, de mediação. Então, ela vai assumir outros papéis, né? Qual é o instrumento que nós utilizamos depois da gente olhar para a função dessa avaliação? Na secretaria, a gente utiliza a prova. E na escola? Na escola, como lembra, a avaliação ocorre com mais frequência, ela vai estar utilizando outros instrumentos, né? Não só, posso utilizar a prova na escola? Pode, você pode fazer uma prova, mas você pode utilizar outros instrumentos também, tá? E o que a gente faz com esses resultados? Essa é a reflexão que o corpo docente, o grupo docente, o professor, ele vai fazer. Lá na secretaria são os técnicos que fazem essa reflexão. O que a gente faz com esses resultados? Na escola, a gente replaneja, a gente vê outras atividades, né? Ou outras formas, outras estratégias. Na secretaria, se pensa em políticas públicas, se pensa em formação de professores, se pensa em adequação de espaços, são vários os outros instrumentos que a gente pode utilizar. E aí, quando a gente olha essa circunferência maior que está aqui, ó, em volta desse disco de setores, desse gráfico de setores que nós estávamos utilizando, essa seria a avaliação educacional, né? Então, tudo isso vai estar compondo a avaliação educacional. A gente passa por tudo isso, independente de onde nós estivermos, se na escola ou na secretaria, tá? E o que tem por trás dessa avaliação? Ó, viu a sacada aqui da setinha? Ó,
Não sei se vocês viram uma setinha assim, também marronzinho. O que está por trás dessa... Eu coloquei uma engrenagem. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um funcionamento de um relógio analógico, se as engrenagens não estiverem funcionando direitinho, o relógio não funciona, né? Então, a gente precisa ter o foco nessa engrenagem. Então, mas é que um parece que caminha para um lado e o outro parece que caminha para o outro. Olha ali, a avaliação da secretaria e a avaliação da escola. Parece, só parece. Mas elas são essenciais para quê? Para fazer todo o processo funcionar. E esse processo, ele tem foco no quê? No acompanhamento da aprendizagem e da qualidade da educação, né? Então, é isso que nós queremos. É isso que a gente procura alcançar, né? É o acompanhamento da aprendizagem e a qualidade da educação. Por quê? Porque a gente pensa que os alunos têm os direitos de aprendizagem. E a gente tenta garantir essa qualidade para todo mundo, né? Quando a gente fala da avaliação de uma secretaria, por que a secretaria realiza essa avaliação? É só para pensar políticas públicas? Gente, vamos lá. Na escola, o professor, a equipe docente, ele tem que pensar assim, aqui a gente precisa garantir que os nossos alunos aprendam. Então, o universo do trabalho, ele vai estar ali. Numa secretaria, o universo do trabalho é a cidade. São as escolas daquela rede. Todo mundo precisa ter garantidos os mesmos direitos de aprendizagem. Como que eu faço para verificar se isso está sendo aprendido mesmo, se isso está sendo proposto mesmo? Como que a gente faz para verificar se as escolas que estão no Pimentas, no Centro, no Tabuão, no São João, elas estão oferecendo a mesma qualidade para todos os alunos? É uma escola de uma mesma rede. Mas as realidades são diferentes. Sim, as realidades são diferentes, como o Vygotsky mesmo trouxe em vários estudos dele, né? Mas os direitos são os mesmos. E a gente precisa ter foco nisso também. Garantir os direitos de aprendizagem. Acompanhando, como que a gente faz isso? Acompanhando o desenvolvimento e a qualidade da educação, para tentar sempre avançar.